Deus tem me confrontado com um assunto bem difícil até de falar, que é a permanência nele. Alguns dias já ele vem colocando esse assunto no meu coração e hoje eu resolvi trazer aqui, porque talvez não seja só eu que passo por esse processo, que eu costumo dizer que é um processo doloroso, porque é onde eu imagino a cena, né? A filhinha agarrada na perna do pai. Pai, não deixa eu ir! E o pai, filha, você precisa ir. Solta a perna do pai, que o pai tem que ir, mas eu vou estar contigo. Mas você precisa soltar da minha perna, você precisa andar. Que foi assim o meu secreto. O meu secreto foi Deus ali juntinho comigo. Foi emoção, foi choro, foi sensação, foi lindo. Só que aí Deus, ele começou a dizer, agora você precisa caminhar. E eu não queria caminhar, porque depois que a gente passa um tempo com Deus, no nosso secreto, foi praticamente 5 meses direto, o dia inteiro, assim com Ele, lendo a palavra, recebendo muito amor dEle, muito acolhimento, sentindo a presença dEle. Assim como todo relacionamento, o amor amadurece num casamento. Tem a fase do namoro, aquela fase gostosa de se conhecer, de sentir, de emoção e saudade e querer estar junto com a pessoa, mas vai amadurecendo. Na fase do casamento, o amor já é um amor mais maduro, mas sempre que vai ser aquela coisa lá do início. E no relacionamento com Deus não é diferente. Ele vai amadurecendo, é um amor que conforme o tempo passa, você não está mais ali porque você tem que receber algo de Deus ou porque você precisa sentir Deus. Tem momentos que você não vai sentir nem um pouquinho. Tem dias que realmente parece que Deus foi viajar e te deixou. Mas é nesses momentos que a gente tem que estar nele, permanecer nele. É um assunto que vem me confrontando e eu gostaria de compartilhar aqui, porque como é difícil a permanência em Deus. Eu não tô nem falando da experiência de cada um que vai assistir esse vídeo, eu tô falando da minha. Como é difícil acordar, buscar Deus, conversar com Ele, ler a palavra quando a gente não sente Ele. Aquele amor assim mais maduro, onde tu acorda e precisa fazer o que tem que ser feito. E é um confronto que eu costumo dizer muito amoroso, porque quantas vezes que eu acordei, teve um período de crise que eu passei, que foi por que o Senhor me deixou sair daquele lugar? Só que Deus, por ser um pai tão amoroso, tão bondoso, Ele não quer que a gente fique para sempre debaixo das asinhas dele e, filha, vem cá e você nunca mais vai sair daqui. Ele quer que a gente permaneça nele, mas que a gente caminhe, Assim como um pai faz com o filho. Filho, você precisa caminhar? Você tem que caminhar. Tem a fase que a gente ainda precisa das mãozinhas, da ajuda do pai, que ele segure na nossa mão pra gente caminhar, mas tem a fase que a gente começa a andar e o pai solta a mão. Foi isso que Deus fez comigo e me gerou uma crise, porque eu não queria que ele tivesse feito isso, eu queria continuar ali. É tão seguro aquele lugar. A fé não é sobre sentir, é alimentar mesmo quando não sente. Porque quem se move por emoção vai embora pela mesma razão. Agora que eu não sinto mais aquela queimação no peito, aquela emoção, eu vou embora. Não, porque Deus se afastou. Mas é aí que entra a fé madura. A fé madura é você continuar buscando, é você continuar lendo, é você continuar querendo conhecer mais de Deus, mesmo quando Ele não se manifesta da maneira que você gostaria. Essa é a fé madura. Esse é um relacionamento saudável. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele esperou de mim. Quando eu comecei nesse processo de caminhar com as minhas próprias pernas, eu estava no início da minha caminhada, e daí eu fui indo, aquela coisa magnífica, a experiência com Deus maravilhosa, que todo mundo conhece e sabe, que é realmente o início assim da jornada, é lindo, a gente sente Deus realmente pertinho. Eu lembro que eu fui dormir e eu acordei de madrugada, foi um despertar de madrugada, onde tinha
na minha mente, assim, o capítulo de João 15, muito forte. Era uma convicção muito forte para ler o capítulo de João 15. Só que como eu não entendia muito a maneira que Deus conversava comigo, eu tentei voltar a dormir e eu ignorei. E aí, eu não conseguia dormir. Foi uma ordem assim, foi João 20 e depois João 15. Foi assim, eu acordei, aquele despertar com João 20 na minha mente. E aí eu fui ler João 20. Depois que eu percebi que realmente era uma convicção, era tipo um empurrão do Espírito Santo, vai ler. E aí eu fui. E aí veio João 15. Resumindo, eu fui estudar, eu meditei isso de madrugada, tá? Eu comecei a meditar na palavra, mas o que é isso? O que Deus está querendo me dizer aqui? Orei. E a mensagem principal de João 15, né, é sobre permanência, e João 20 é sobre envio. É onde Deus começa a enviar os discípulos dele, né? Jesus começa a enviar os discípulos, e eu entendi a mensagem, é como se Deus estivesse falando para mim assim, filha, eu tô te enviando, mas permaneça em mim. E foi exatamente naquele momento onde eu comecei a sentir menos de Deus. Costumo dizer, ainda ele foi muito bom comigo e ele me avisou que agora ia ser mais uma fé de permanecer e não de sentir. Então, foi onde eu comecei a entrar numa crise de querer mais de Deus. Só que nem sempre vai ser assim. E aí foi onde eu comecei a amadurecer isso em mim, de entender que o meu relacionamento hoje com Deus, ele amadureceu, assim como todo relacionamento amadurece. Mas como é necessário, isso é em tudo na nossa vida, né? A gente fala muito de fé aqui, mas é em tudo na nossa vida. Porque nós seres humanos carnais, a gente tem muito aquela visão de precisar sentir. E o nosso coração é enganoso. Ter uma direção baseada naquilo que a gente sente, em sentimento, muitas vezes a gente vai cair. Porque é uma constância. Eu costumo dizer assim, é uma constância, é um relacionamento. Num casamento você não vai ter declaração todo dia. Você não vai se Imagina ter um casamento onde todo dia você acorda com uma declaração, todo dia precisa sentir um amor absurdo por aquela pessoa, porque senão você não ama mais. Senão você vai terminar o relacionamento com aquela pessoa, se isso não acontecer. E não é assim. E por que a gente espera que com Deus seja diferente? Por que a gente espera que com Deus ele toda hora esteja ali se manifestando? Porque se ele não se manifestar, a gente se afasta. Se eu não sentir que Deus me mandou hoje um sinal dos céus, eu não vou orar. E a gente fica esperando sinais quando na verdade Deus ele não quer ficar toda hora ali provando para você o amor dele. A própria Bíblia está ali para que a gente leia, para que a gente se entre nesse rio, para que a gente entenda o amor dele por nós. O seu sentimento muda, mas o caráter dele não muda. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo teu pai. E nem sempre ele vai se manifestar da maneira que você espera. Eu costumo dizer assim, a gente não é criança birrenta de cruzar os bracinhos e eu só vou sair daqui quando Deus falar comigo. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa parte. Não é Deus faz a parte inteira. É meio a meio. Você precisa fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Precisa existir essa colaboração da nossa parte. Casamento. Você esperaria que todo dia o seu marido, sua mulher acordasse com uma declaração chorando de amores por você, como acontece lá no início? Não é assim e não vai ser dessa forma, porque conforme o amor vai amadurecendo, as coisas vão mudando. E foi algo até que nessa minha crise gerou dúvidas em mim. Poxa, mas como que a pessoa lá todo dia, né, que às vezes a gente vê os vídeos, todo dia sente essa coisa, Deus falou comigo, e Deus isso, e Deus aquilo, e eu senti de ir lá e ajudar alguém. A gente vê, às vezes, essas comparações e começa a comparar a minha vida espiritual com a vida espiritual do outro. Só que a gente não sabe o processo que o outro passou, a gente não sabe como é que é o relacionamento dele, a gente não sabe o quão profundo ele tá, a gente não sabe. A gente tem que olhar pra nossa caminhada com Deus. Tem que entender, eu vou continuar alimentando mesmo quando eu não sinto. Sabe? Porque se você ficar olhando para os vídeos, para as pessoas falando que a caminhada delas com Deus é sempre muito... É mentira. Me desculpa. É mentira.
Deus, ele não vai estar sempre, todos os dias ali. Então, sim, vai ter pessoas que vão ter dons espirituais, vai ter pessoas que vai escutar muito mais a voz de Deus, mas não existe segredo. A gente quer buscar atalho para algo que não tem atalho. É relacionamento e permanência. Ah, mas como é que eu faço, Karen, para ouvir a voz de Deus? Relacionamento. Se relaciona com ele. Você não vai conseguir reconhecer a voz do seu pai se você não se relacionar com ele. Você não vai conseguir saber quando é Deus que está falando na sua vida se você não tem relacionamento com ele no dia a dia. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo. Gente, a igreja não é relacionamento. Você pode ir, você pode fazer sua parte, você pode ajudar, mas relacionamento é dia a dia. Num casamento, você beija o seu marido só no final de semana? Você conversa com o seu marido, você se relaciona com ele só no final de semana? Ou você tá todo dia ali, amor, como é que você tá? Bom dia, tomou um café juntos. Isso é relacionamento. Não é eu vou na igreja no domingo e eu acho que, nossa, eu tô me relacionando com Deus. A Bíblia fala sobre a gente permanecer nele. João 15 fala sobre permanência. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É isso que Deus espera dos filhos, que a gente se relacione. Não adianta a gente querer dizer que acredita em Deus, querer buscar Deus, querer sentir e receber de Deus, se a gente não faz a nossa parte no dia a dia. Se a gente fica que nem crianças birrentas esperando o pai toda hora falar que ama. Toda hora buscando validação. Toda hora buscando algo para dizer que acredita em Deus. Porque acreditar e amar Deus não tem nada a ver com sentir Ele. É saber quem Ele é, saber que a palavra dele não muda, a palavra dele não... Tudo pode passar, a palavra dele sempre vai ser a palavra dele. Deus sempre vai ser Deus. O caráter de Deus não muda. E quando você conhecer o teu Pai, conhecer Deus, buscar Ele, aí a mudança acontece de dentro para fora. É uma mudança que ela vem e ela acontece. E você começa a ser transformada. Tenho mais dúvidas hoje andando com Deus do que antes quando eu não andava com Ele. Porque agora, não sei. A minha resposta para tudo é eu não sei. Quem sabe é Deus. Eu vou buscar entender, mas eu não sei. E vai ter momentos que a gente vai dizer eu sei daquilo que o Espírito Santo colocou em mim. Como eu sei, que nem diz o Subirá, como eu sei, eu não sei. Eu só sei que eu sei. E é exatamente isso. Andar com Deus é não ter todas as respostas. Que ironia achar que andar com Deus é saber o que vai acontecer no futuro e, nossa, eu sei tudo que vai acontecer porque é maravilhoso. Não! Deus nem sempre vai revelar. Andar com Deus é não saber todas as respostas. Andar com Deus é você se perguntar o que é que eu estou fazendo? Isso aqui agrada a Deus ou não agrada? É o simples. Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu estava indo para esse caminho e eu me corrigi, eu me afastei, porque muita culpa que eu tava sentindo dentro de mim. Tá, mas se eu não fizer assim, daí Deus vai me amar, E aí eu parei, voltei para aquele lugar do simples. A gente não precisa dificultar o relacionamento com Deus. Deus é Deus, a palavra dele tá ali, ele vai falar através da palavra dele. Só que tem pessoas que eu acho que querem que Deus tenha uma voz audível e minha filha vá por esse caminho. Não é assim que vai acontecer, porque eu achava que era assim também. Eu pensava assim, não, se não for para estar no meu caminho, Deus vai tirar. Nem sempre. Às vezes Deus vai te capacitar para que você escolha aquilo que tem que estar no seu caminho ou não. Não esperem que Deus vá te... É como se a gente imaginasse Deus se metendo em tudo, né? Deus vai chegar, vai tirar isso, vai tirar aquilo, vai fechar essa porta, vai abrir essa. Nossa, que fácil se fosse assim. Que bom, que maravilhoso. Era essa visão que eu tinha. E Deus vai tirar todas as pessoas que não são para estar comigo, Ele vai tirar do meu caminho, Ele vai fechar as portas, Ele vai abrir as portas, Ele vai colocar coisas boas no meu caminho. E nem sempre é assim. Às vezes Deus vai te dar o discernimento de que você olhe e pense, isso aqui não é para mim. Essa porta aqui não faz sentido. É isso que um bom pai faz. É isso que ele faz. Então, comecem a perceber, né, que foi algo que eu estou falando aqui para mim mesma também. A permanência em Deus é mesmo quando a gente não sente.
é continuar buscando Ele. É entender que Ele não muda. É entender que os planos dele muitas vezes não vão ser revelados. Ele não tem que dar satisfação para nós. A gente que tem essa mania de querer controlar as coisas, querer saber o que está fazendo, o que vai acontecer agora. Não, a gente tem que entregar. A entrega é isso. É, olha, Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando. E o seu caráter não muda. Porque a gente tem costume de achar que Deus perde o controle, né? Nossa, o Senhor não tá vendo aqui essa situação que eu tô passando? Será que Ele não tá vendo? Ele tá vendo tudo, Ele tá cuidando de tudo. A gente muitas vezes se desvia do caminho, a gente perde o controle, a gente age por impulso, mas Deus não se atrasa, Ele não age por impulso. Deus, Ele realmente faz as coisas no tempo certo. E antes mesmo de você falar, Ele vai suprir as tuas necessidades. Só que Ele nos convida a se relacionar com Ele, a confiar nele. É só isso. É simples. É o evangelho simples. Eu vejo que muitas vezes a gente quer dificultar. Quer receber sinais extraordinários do céu. Quer levar tudo para um lado muito espiritual. Não precisa ficar nessa ansiedade espiritual querendo descobrir tudo. Deus vai revelar. Deus é poderoso. Se Ele quiser que você saiba aquilo que Ele está falando, Ele vai revelar. Ele vai. Sabe? Ah, mas eu não... Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Vai para a palavra. Deus está lá. Ele vai falar com você através da palavra. Tá, Karen, mas eu vou lá, mas eu não entendo nada. Eu também não entendia nada. Mas vai ter algum momento, algum determinado momento que você vai ter alguma dúvida, você vai lá e aquilo vai falar com você. Só que é um relacionamento, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Aí você começa a buscar mais e você vai entendendo a maneira que Deus fala. Porque a maneira que Ele fala comigo não é a maneira que Ele vai falar com você. Sabe? Por isso que eu digo, num relacionamento com Deus, não existe técnica. Eu não acredito em técnica. Eu não acredito em técnica. Sabe? Pra mim é uma coisa que não funciona. Ah, faça esses 5 passos que você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Não existe atalho. A gente busca atalhos rápidos para algo que tem que ser feito diariamente. Relacionamento. Conversar com Deus. Querer conhecer Deus. Querer saber mais dele. Buscar Ele. E vocês acharão. Busca. Não é, ai filhos, eu vou dar toda a sabedoria para vocês. Vocês vão saber ler a Bíblia. Vocês vão entender tudo. Vocês vão me ouvir. Não é. Se fosse assim seria fácil, mas não é. Deus, Ele tá ali. A graça dele atrai. Ele quer que a gente vá. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não tem como a gente querer que Deus faça tudo sozinho. Ele faz a parte dele muito bem feita. Mas a gente precisa fazer a nossa também. E a nossa, às vezes, é continuar caminhando. Ele não mandou trava no meio do caminho aí e para de caminhar. Ele fala, continua caminhando. Porque Ele não revela o mapa inteiro. Ele não vai mostrar o caminho inteiro para nós. Ai, Pai, eu só vou dar um passo se tu me mostrar todo o caminho. Eu só vou caminhar se eu enxergar onde eu tô pisando. Não, Ele tá dizendo, caminha e eu vou ser lâmpada para os seus pés. Lâmpada, não faróis. Lâmpada. Ilumina só o próximo passo. É isso que Ele quer. Porque daí gera o quê? Confiança. Aí a gente aprende a confiar. Eu tô caminhando, eu não sei para onde, mas Deus tá te direcionando. E que pai bom que se o filho errar, se o filho cair, Ele tá ali para levantar. Esse é o evangelho simples. Isso que eu costumo dizer que é confiança, sabe? É não dificultar. É entender que às vezes a gente dificulta coisas que não... A gente coloca empecilho e problemas em coisas que não precisa. Não precisa. É só continuar caminhando. Busca, conversa com Ele, se relaciona, traz Deus para o seu dia, para as suas decisões. Deixa Deus ser o centro da sua vida. O que hoje aqui na minha maternidade eu posso fazer que glorifica a Deus? O que faz eu ser mais parecida com Cristo? Essa é a pergunta, esse é viver o Evangelho. O que faz no dia a dia eu ser mais parecida com Cristo? Não é só quando você está na igreja, lá dando a oferta ou o dízimo. Se você vê alguém na rua passando necessidade, você ajuda? Porque, eu ajudo a igreja. Sim, ok, que bom que você ajuda a igreja, mas quando você está na rua, você ajuda o irmão que está precisando? Você para ouvir?
Porque, não, esse aí vai comprar para droga. Você não sabe para que ele vai comprar. Seja fazer uma oração pela pessoa. Você já fez isso? Porque orar por alguém que está lá na igreja já buscando Deus é fácil. Você já orou por alguém que não está buscando Deus? Por alguém que está perdido? É aí que é ser parecido com Cristo. Jesus, quando ele se irou, quando a gente vê as passagens da Bíblia que Jesus realmente está com raiva, com mágoa, não é dos doentes, das prostitutas, é dos fariseus, aqueles que viviam dentro da igreja, mas não praticavam aquilo que eles tanto falavam. Tem que ser parecido com Cristo no dia a dia, não só os domingos. É no dia a dia. Quem você é dentro de casa? Quem você está sendo com a sua esposa? Quem você está sendo com seus filhos? Quando passa um estranho na rua, quem que você está sendo? É ser parecido com Cristo quando ninguém está vendo. É falar de Deus para as pessoas que muitas vezes não estão buscando Ele. É assim que a gente aprende com Deus. Porque é muito fácil a gente querer todas as respostas. A gente não consegue nem fazer a nossa parte e a gente quer que Deus faça dele. Às vezes a gente precisa caminhar para Deus revelar o próximo passo. Deus não vai revelar o próximo passo enquanto você está parado. É continuar caminhando, continuar buscando e o restante, se for da vontade dele, ele vai revelar. Se for da vontade dele, ele vai te guiar. Ele vai te responder. Mas mesmo assim, é continuar buscando. Senão se torna um amor interesseiro. Eu só busco quando eu recebo algo, senão eu não busco. Esse, para mim, é um amor interesseiro, não um amor saudável. O amor saudável é eu amo, eu entrego e eu faço a minha parte, independente. Porque, volto a dizer, no casamento, só vou fazer um café da manhã se um dia eu receber um. Eu só vou dizer que eu amo se ele falar que me ama, porque senão não vou dizer. Isso para mim não é um amor saudável. Quando você faz esperando que o outro faça por você, você não está fazendo de coração, você está fazendo por interesse. Com Deus é a mesma coisa. Se ele quiser e for da vontade dele, e ele quiser responder, ele vai responder. Mas mesmo que ele não faça, você tem que continuar buscando. Porque você ama Deus. Porque o maior sacrifício ele já fez por você. O resto a gente recebe por graça. Porque o maior sacrifício ele já nos deu. O maior. Então, o mínimo é a gente amar ele. É a gente buscar ele. É a gente confiar nele. É o mínimo.